Olá, meu irmão, meu amigo, você que está na nossa companhia aqui mais uma vez, nesse canal da PIB de Mutum. Que Deus esteja abençoando o seu dia, onde quer que você esteja, se interessando aí pela palavra de Deus, pelo mover do Espírito Santo na sua vida. Que Deus continue te abençoando. Eu hoje quero dar continuidade aos estudos que nós temos feito sobre as pessoas que estavam acompanhando o nascimento de Jesus, né? Esses personagens, né, tão importantes aí que compartilharam esse tempo, né, durante os dias de Jesus na Terra e a sua chegada tão importante. Nós temos começado aí já há algumas semanas, nós já estamos hoje no 10º estudo, né, um pouco mais de 2 meses aí que nós estamos estudando sobre esses personagens tão importantes aí que estão enredados com o nascimento de Cristo. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a vida de Herodes, né? Contar um pouquinho da história de Herodes, que era o rei, né? Que estava subjugando o povo de Israel na ocasião do nascimento de Jesus. E para isso eu queria compartilhar com você um texto que está em Mateus, no capítulo 2. Né? Se você puder abrir aí a sua Bíblia, acompanhar comigo, né? Ou fazer essa leitura num outro momento também, fique à vontade. O texto da palavra de Deus diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes e sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo ele ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se com muita grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, e de noite foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para se cumprir o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo em que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em um sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Eis aqui então uma história especial que nós temos para
para hoje, para falar um pouquinho sobre esse rei, né? Ela vai nos mostrar enquanto a soberba, na verdade, nos leva, ou pode levar um homem a ter atitudes maléficas e se afastar de Deus. Por outro lado, a confiança no Senhor traz paz ao homem e proteção e certeza da sua vitória. De fato, Deus é soberano e a sua soberania não é uma soberania opressora. Deus não intenta isso no seu senhorio, antes, pelo contrário, ele age em favor dos homens. No entanto, a nossa sociedade ela está organizada e caracterizada sobre valores e desejos pecaminosos, egoístas na sua maior parte. E na época que Jesus nasceu, a terra estava dessa forma contaminada, aflita e obscura. E Jesus veio então para trazer luz, para trazer paz. Entretanto, em meio àqueles que glorificavam a Jesus, estavam também Herodes como um destoante. Para melhor compreendermos então essa vida, né, de Herodes, ou a sua forma como ele se insere no contexto do nascimento de Jesus, nós vamos dividir essa história em pelo menos dois momentos. Um primeiro momento é de um Herodes encantado pelo mundo, né? Herodes vem de uma origem oportunista. A gente precisa saber, primeira coisa aqui, que Herodes não era o nome dele, né? Não era o nome do rei. Na verdade, era uma dinastia. Havia uma dinastia de Herodes, que eram de reis idumeus, que governaram a Palestina entre o ano 37 a.C. e o ano 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém. Então, por mais de 100 anos, né? Aí eles estiveram, quase 100 anos, né? Eles estiveram aí apoiando o governo romano. Na verdade, a linhagem de Herodes surgiu quando Antípater, idumeu, um grosseiro que ganhava o seu pão pela espada, se alia a Roma em defesa da causa de César, imperador de Roma, e ajuda a derrotar e destronar aqueles que estavam naquela região da Palestina, como os Macabeus, a família liderada por Judas, né, que lutava pela restauração e a independência de Israel. E nessa ocasião, César honrou, né, ao pai de Herodes, tornando-o um cidadão romano e nomeando procurador da Judéia. Nesse tempo, Herodes, né, nascido nesse contexto de guerra, dominação e alianças políticas, também é quando acontece o nascimento de Cristo, né? Herodes foi nomeado por um rei, para ser rei por indicação de Roma, do imperador romano, superando assim uma grande oposição que aquele país se levantou contra ele e tomou então a posse no seu reinado no ano 37 a.C. Ele era chamado de Herodes o Grande, e isso mais ainda se justificou, esse nome e esse título, porque ele era um homem de fato autoconfiante, forte, enfrentava desafios, superava desafios, realizou projetos ambiciosos, foi um grande construtor, edificou Cesareia e entre muitas outras obras reconstruiu o templo de Jerusalém. Podia ser magnânimo, né? E às vezes heróico e generoso ao mesmo tempo. E nesses tempos difíceis, ele atenuou os impostos e chegou até a fundir a sua própria fonte de prata para comprar trigo e reparti-lo entre as pessoas que estavam famintas naquela época. Esse era um primeiro cenário. Entretanto, ele teve uma trajetória muito cruel. Durante as guerras, Herodes ele era corajoso, ele era habilidoso, ele era instruído, ele era um rei sagaz, né? Mas no cotidiano ele era extremamente desconfiado e extremamente cruel. O medo levou Herodes a perder o controle em muitas situações. Nós vemos sinais da crueldade de Herodes quando ele chega ao poder e imediatamente, quando ele é assunto ao trono, e ele manda matar 45 dos 72 membros do Sinédrio logo de cara. Além deles, muitos outros judeus que se opunham ao seu governo também foram massacrados, foram mortos
Logo, quando Herodes então tomou o poder, ele não queria realmente nenhum tipo de oposição, de retaliação do seu governo durante o período que ele estivesse ali sentado naquele trono. Nem as pessoas que conviviam com Herodes estavam seguras. A gente não pode imaginar que o fato dele ter esposas, filhos, que isso garantia segurança a nenhum deles. Ele mesmo mandou executar várias de suas esposas, 3 de seus filhos, e muitos parentes dele morreram porque ele pediu a morte por algum momento, alguma situação em oposição que a sua própria família teve contra ele. Ou seja, não era fácil ficar no caminho de Herodes, porque ele realmente mandava matar. E ele teve uma queda muito calamitosa, né? Herodes, ele casou-se com 10 esposas. Com essas 10 esposas, ele teve 15 filhos, e esses filhos e suas mães e outros parentes que vinham se agregando à nobreza, né, daquela época, junto com Herodes, estavam tentando, cada um à sua maneira, assegurar a sucessão do trono, né, a sucessão do governo, né, de Herodes quando Herodes morresse. Você imagina, cada mulher, né, que tivesse um filho primogênito com Herodes, iria querer que aquele seu filho pudesse ser o sucessor do trono. Então ele começou a ter dificuldades, até mesmo dentro da sua casa, para gerir, né, aquelas pessoas que estavam ali. Então ficou muito desconfiado, chegou a ficar descontrolado, louco, e partiu para atos cruéis. Passou por alguns momentos em costumes de adoração aos ídolos romanos, né? E depois disso começou a impor pesadas taxas sobre o povo, depois de ter as aliviado no momento anterior. Tanto ele se indispôs que ele não conseguiu recuperar o favor nem a simpatia do povo. Ele reinou durante 37 anos, até o ano 4 da era cristã, né? o ano 4 depois de Cristo, e ele veio a falecer com 70 anos de idade, né? João Batista e Jesus nasceram exatamente durante esses últimos anos, né, de seu reinado, esses últimos 4 anos aí de seu reinado, né, que ele encontra aí o nascimento tanto de Jesus quanto de João Batista. Esse era o primeiro momento, vamos colocar assim, da história de Herodes, e depois o momento em que ele se fica enlouquecido pelo poder, envaidecido, né, que ele perde juízo. Primeiro, acontece aqui o momento em que ele é avisado, né, que foi anunciado que Cristo havia nascido. A gente tem que imaginar primeiro, a gente vai falar na lição da semana que vem, eu já até convido vocês a gente está já pensando, né, nesses momentos aí, nos estudos, né, daqui a 2 semanas, na verdade, quando a gente for falar sobre o Natal, nós vamos voltar um pouquinho mais para falar sobre esses personagens que são sábios do Oriente. Vai ser no dia 25, né, um culto ao vivo, né, que nós vamos transmitir diretamente da Igreja Batista em Mutum, e nós vamos falar sobre os personagens, né, muito especiais que são sábios do Oriente. Eu falo sábios aqui pela melhor tradução. A tradução que eu li aqui para vocês é a Revista Atualizada, ela traz a expressão magos, a NVI também traz a expressão magos. Eu acho que na tradução da linguagem de hoje, que nós vamos encontrar uma outra expressão sobre estudantes, né, ou sábios do Oriente. Essa é uma tradução muito boa, que eu gosto muito, porque na verdade naquela época se confundia muito a expressão de magos, né, com cientistas. Eles eram pessoas que estudavam as estrelas. Nós vamos falar pormenorizadamente sobre eles, mas hoje nós vamos falar aqui sobre Herodes. O fato é que quando esses homens chegam, né, para se encontrar com Herodes, a história de Herodes muda, porque o texto que nós lemos de Mateus 2 fala que foi exatamente nos dias de Herodes que estes homens foram até o palácio e perguntaram onde que estava nascendo o rei dos judeus, onde que havia nascido o rei dos judeus. E talvez essa até denuncia um pouco de uma expressão pagã aqui, né, que eles chamam o rei dos judeus, não chama de Cristo, né? Mas está mostrando para a gente aqui que aquela notícia deixou Herodes super alarmado quanto, não só ele, mas também toda a cidade de Jerusalém. Que história é essa de rei dos judeus? De onde que está saindo esse negócio? Se existe um rei dos judeus, quem sou eu então, né? Já que eu fui posto aqui na Judéia para governar esses homens, né? Se houver um rei insurgente, né,
de base judaica, isso colocava em risco, né, o trono, né, do próprio Herodes e a sua dinastia, né, e aqueles que viriam ainda suceder o seu trono. Então a notícia o abala, e de fato esses homens chegam lá imaginando que esse rei dos judeus poderia ser até mesmo um sucessor de Herodes, né? Eles foram no palácio. Um rei nasce aonde? Nasce num palácio. Então eles foram lá no palácio para poder ver se esse rei estava lá de fato entre o palácio, se era um dos filhos nascido das suas 10 mulheres, né? De fato, eles chegam lá e não encontram esse rei dos judeus. Herodes então chama todos os sábios, né, que ele tinha sobre o seu domínio, inclusive os escribas, aqueles que conheciam a lei de Israel e as suas profecias, até que eles chegam a Miqueias, no capítulo 5, verso 2, e encontram ali a referência de que seria em Belém que Jesus haveria de nascer, né? E informados então com isso, eles saem em busca de adoração, né, desse menino, esses homens, esses cientistas, né, os sábios do Oriente. De fato, Herodes tenta dissimular, né, uma maneira de saber onde Jesus estava, né, pedindo aos magos, né, pedindo a esses sábios que pudessem, ao retornar, falar com ele onde é que eles o acharam. Mas eles foram avisados, né, pela iluminação divina, pelo Espírito Santo, que chega até eles em sonho e diz: olha, as intenções de Herodes não são boas, voltem para casa por outro caminho. E aí é nesse momento então que os magos ou esses sábios, né, adotam uma estratégia diferente e enganam Herodes, né, não retornando para trazer a eles a informação que ele estava pedindo. O Senhor, na verdade, ele tem em suas mãos todos os grandes e poderosos do mundo, né? Deus interveio nessa situação com os sábios e eles acabaram regressando pelo outro caminho. Em vez de obedecerem a Herodes, eles obedecem a Deus, e isso sempre vai ser muito melhor na nossa vida, não é verdade? Então, nesse momento, imagina a cabeça de Herodes, né? Esse cara que estava sob medo, esse homem cruel, que estava constantemente pensando que ninguém podia olhar torto para ele, que ele já mandava matar, né? E aí esses homens não voltam, os sábios do Oriente não voltam pelo caminho, e ele começa a pensar: será que estão conspirando contra mim? Será que estão apoiando esse novo rei? Será que eles vão enviar recursos, eles vão enviar tropas, eles vão enviar alguma coisa para que eu perca o meu reinado, o meu poderio aqui? Quem que avisou esses homens que eu não tinha essa intenção de adorar a esse rei, né? E essas falsas conclusões poderiam ter gerado aí uma histeria tão grande na mente de Herodes, essa mente já desconfiada, essa mente já insana, que Herodes então, num ato muito furioso, manda matar todos aqueles inocentes, né, meninos que tinham nascido de 2 anos para cá. A gente percebe aí que Jesus, depois que nasceu, né, em Belém, ele não foi imediatamente embora, né, para casa, né, não voltou para Nazaré, não saiu dali da cidade. Já devia ter quase aí uns 2 anos que eles estavam, né, morando em Belém, e o texto fala que eles entraram numa casa. Então toda vez que você vê um presépiozinho montado de Natal em algum lugar, e você vê a figura, né, dos sábios do Oriente no presépio, é uma mentira, é uma falácia muito grande, porque esses homens, né, esses sábios do Oriente, eles não visitaram Jesus no presépio, né, na estrebaria, eles não viram Jesus na manjedoura. Ele já tinha passado um tempo, né, e provavelmente quase 2 anos, né, que Jesus tinha nascido em Belém, e o texto deixa muito claro para a gente que eles entraram numa casa. Ou seja, não foi naquela estrebaria que eles visitaram Jesus, eles não viram os pastores, eles não viram os anjos cantando glória a Deus, hosana nas alturas, nada disso, tá? Então, acontece que Herodes volta, né, com a sua maluquice, né, na sua cabeça, e aí então remete aqui o escritor Mateus a Oséias 11:1 e a Jeremias 31, verso 15. Não era a primeira vez que esse tipo de monstro havia
de agir no mundo. No entanto, no mundo em que o mal está imperando, os propósitos de Deus não foram frustrados por Faraó, não foram frustrados por Nabucodonosor, nem tampouco por Herodes, e nem somos nós ninguém para frustrar um projeto de Deus. O futuro pertence a Deus e o Messias seria o seu instrumento, como de fato foi. O escritor Tom Houston, ele comenta: há algum tempo a nossa sociedade tem alimentado a ideia de que a raiva é boa e nos ajuda a termos uma visão ou darmos uma vazão, melhor para ela. Muitas das evidências psicológicas, na verdade, mostram que expressar a raiva, na verdade, reforça e contribui para a deteriorização do nosso caráter. E nós não podemos supor que o que costumamos chamar de raiva justa é o que nós estamos demonstrando. Raramente é. É bom que nós lembremos do sábio conselho de Tiago, quando ele escreve lá em Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, porque cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. E aí nós vemos aqui, esse comentário desse mesmo autor: a raiva muitas vezes transforma nossos problemas e nos de uma outra pessoa, e então alimenta uma fornalha de culpa que explode em violência. Como Herodes, alguém com tantos dons e tantas conquistas, um homem tão poderoso e tão vigoroso, chegou a um final como este, tão infeliz. Muitos, assim como ele, têm medo de que Cristo interfira nas suas decisões e tentam eliminar a Jesus de suas vidas. Muitos não querem realmente participar de nada associado às igrejas, ao culto cristão, ou sequer querem ouvir a palavra do Evangelho, porque têm medo daquilo que Jesus pode fazer em suas vidas, como foi no caso de Herodes. Aquele que está sempre em busca de realizar os seus próprios desejos, ele nunca está disposto a receber Jesus, nunca estará disposto a seguir Jesus, porque isso significa renúncia. E o inimigo, com o intuito de reter a vinda do Messias, ele tem tentado todas as formas de destruir o povo de Deus. Parece que a história, muitas vezes, assim como no caso de Herodes, trama contra o seu povo, mas Jesus, ele ensina que os humildes de espírito serão felizes, eles herdarão o reino dos céus. A última palavra é Deus quem dá. Herodes morreu, Jesus nasceu, morreu, mas ressuscitou e reina, vive e para sempre e reinará.